das tarefas mais impossíveis do universo, ser o padrasto do Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Ser o padrasto do Filho de Deus. E ele foi obediente, pagou um alto preço, escolhendo ser o que ele não era obrigado a ser. E tudo começou com uma visita de um anjo. Zacarias e Isabel foram os pais de João Batista. Então Jesus era primo de João Batista. Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Patrícia Neves e esse é o terceiro vídeo da nossa série Advento. E hoje eu quero falar um pouco sobre a ida de Maria para casa de Isabel. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre como foi essa gestação de Maria e esse tempo que ela passou lá com Isabel. Maria visitou a sua prima, né? Ela viajou para a região montanhosa da Judéia, ao redor de Jerusalém, para visitar essa prima mais velha, que ela era a esposa do sacerdote que estava servindo no templo e que eles não tinham filhos. Zacarias e Isabel foram os pais de João Batista. Então Jesus era primo de João Batista. E foi miraculoso o nascimento também de João Batista. Porque os grandes homens da Bíblia, os grandes personagens, a história deles é precedida de algo muito de uma intervenção sobrenatural. E o mesmo a gente vê acontecendo no nascimento de João Batista e de Jesus. Então, a Bíblia não nos diz por que Maria foi visitar Isabel. Mas é possível que ela tenha deixado Nazaré para escapar dos olhares penetrantes e das más línguas. Porque, veja, uma coisa que é interessante lembra que no segundo vídeo eu falei, sobre o anjo chegou e tranquilizou José. Tranquilizou José porque Maria se encontrava grávida e ele poderia denunciá-la por adultério. Mas o anjo chegou para ele e disse, olha, não temas em receber Maria, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo, Ela vai ter um filho e você colocará o nome dele de Jesus, o Messias. E então José se aquietou e Maria também recebeu o consolo de Deus, através de tudo isso. E o que é interessante é que, como eu falei no segundo vídeo, José, ele estava disposto a deixá-la secretamente. Ele não ia anunciar o adultério, Ela teria que ser acusada para que ela sofresse o dano de ser apedrejada. O anjo que avisou a Maria e avisou a José trouxe um sossego para eles, mas não avisou a população. Maria estava entre aquele tempo que eu expliquei, entre o dote e o pagamento do dote. E ela vai para a casa de Isabel, provavelmente, acredita os historiadores, que ela foi esperar o tempo de ganhar neném, porque a barriga dela estava crescendo. E aquela cidade ia falar sobre aquilo que estava acontecendo, porque a cidade era muito pequena. A cidade era pequena e Maria estava ali para ser vítima de falatórios que estariam trazendo para ela uma imagem de desonra. Então a Bíblia não fala por que ela foi. E aí, buscando apoio e segurança, ela foi procurar Isabel. Elas eram duas mulheres distintas, uma mais jovem e uma mais velha, mas relacionadas por laços familiares e pelo propósito de Deus. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Ele é o profeta anunciado lá no livro de Isaías, aquele que prepara o caminho, aplanará os caminhos do deserto, ele clamará no deserto, ele será um nazireu desde o nascimento, ele não beberá vinho e ele estará clamando no deserto para que as pessoas se arrependam. Então ele preparou o caminho, a chegada do ministério de Jesus. Então, elas eram separadas pela distância, mas unidas por uma história. Ambas eram mulheres menos prováveis de engravidar. Uma demasiada velha e a outra uma virgem. E aí, no meio de toda essa história, nós vemos José e a sua obediência. José é quase invisível no drama do nascimento de Jesus. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele também fez escolhas. Ele poderia ter dado meia volta e ido embora. Mas em vez disso, ele aceitou de todo o coração e em obediência, o que poderia ter sido, de maneira indiscutível, uma das tarefas mais impossíveis do universo, ser o padrasto do Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Ser o padrasto do Filho de Deus. E ele foi obediente, pagou um alto preço, escolhendo ser o que ele não era obrigado a ser. E tudo começou com uma visita de um anjo. Da mesma forma que aconteceu com Maria e os pastores. Embora não houvesse relação sexual entre eles, o compromisso era legal e poderia ser apenas ser desfeito através de divórcio, como eu já expliquei. Eu gostaria também de comentar com vocês o que aconteceu quando o anjo vai e chama os pastores. Tem uma cronologia aqui para compartilhar com vocês. Então, e agora eu quero compartilhar com vocês uma pequena cronologia. Jesus ele nasce em Belém. Os magos receberam a instrução de Deus
né, na Pérsia, e levaram uns 2 anos aproximadamente para chegar em Belém. E procurando o menino, eles levam presentes. Eles levam incenso, eles levam mirra, eles levam óleo para um rei. Isso são presentes dados a um rei. Os pastores, os céus se abrem e o exército de anjos anunciam a chegada do Messias. Quando eles chegaram, Jesus tinha aproximadamente uns 2 anos. Os pastores descem e veem Jesus, um recém-nascido, e eles voltam felizes. Jesus estava na casa de parente. Jesus ele foi circuncidado no 7º dia, como um judeu legítimo. Ele foi apresentado no templo com 40 dias de nascido em Jerusalém. E aí acaba o recenseamento. Mas José não volta para Nazaré. O clima estava pesado. E aí ele fica aproximadamente 2 anos em Belém. E aí, né, os magos chegam e os magos chegam até Herodes e contam, né, o que aconteceu, que viram a criança, que levaram incenso, mirra e óleo. E é quando Herodes decide, né, efetuar o extermínio de matar as crianças com 2 anos para baixo. E aí, por um aviso divino, o anjo instrui a José para ele ir para o Egito. Né? E provavelmente acredita-se, os historiadores acreditam, que esses presentes dados, né, pelos reis magos pode ter financiado essa viagem de José e Maria para o Egito. Então, Jesus ele veio numa situação humilhante. Pessoa pobre, que nasceu na periferia, numa casa de favor, né? Uma desconfiança sobre a honra de sua mãe. Mas ele atraiu 3 pessoas importantes. Ricos, os magos. O rico reconheceu que o Messias estava nascendo, mas o pobre da periferia de Belém não reconheceu o Messias. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso 3º vídeo dessa série Advento. Nós vamos ter mais um vídeo trazendo uma finalização para esse tempo de Advento, de Natal. Então eu te peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que nesse ano de 2024 o seu Natal ele seja um tempo de mesa, um tempo de alegria, um tempo de renovo, que você tenha a sua fé, né, fortalecida pela mensagem de que o Salvador, né, o mundo que entrava em trevas viu luz, o Salvador nasceu e ele é o conselheiro, o príncipe da paz. E o seu governo jamais terá fim. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.